Quando Deus colocou o câncer na minha vida, eu tenho certeza que Ele disse que estava na hora de parar um pouco. Parar no sentido de olhar para mim, para minha família, para o meu filho. Dia lindo de final de tarde, conversando com a Dani Zanella. Eu sou o Christian Stasso. E a Dani, ela tem uma história maravilhosa, que é uma história social. Ela é uma pessoa... Eu conheci ela por conta da PAI, né? Ela era uma representante da PAI. Ela chegava na frente, né? E no cuidado das pessoas que estão em situação de deficiência e tal. E acompanhando a história dela, a gente pode ver que foi vereadora, esteve em colégios, esteve na PAI, se dedicou na obra Coping, né? Foi secretária municipal de assistência social e é assistente social, e ela se entregou uma vida inteira para uma missão. Hoje a gente consegue, se você for analisar, existem 3 tipos de missões. Uma é a missão que a gente tem para nós mesmos, o autocuidado, né? Outra é a missão para as pessoas, né? Tem gente que passa a vida inteira, Dani, se dedicando só a si mesmo, não se dedica Sim. a ninguém. E tem pessoas que escolhem se dedicar às outras pessoas. E depois disso, existem algumas pessoas que nunca vão vivenciar isso na vida, mas de certa forma elas constroem uma missão para a humanidade, né? Quando você consegue alcançar através, de repente, de um livro, como você escreveu um livro, ou através de você falar para o mundo, né, o que está vivendo, a mensagem, o ensinamento, você consegue transmitir uma missão para a humanidade. E hoje, né, fica claro, você que trabalhou na PAI, lá a gente tem pessoas que são estigmatizadas. O estigma é o quê? É a imagem que chega antes de conhecer a pessoa. A gente tem bastante preconceito com um monte de coisa, né? Uhum. E a Dani, como vocês podem ver, ela tem um estigma que é o cabelo raspado, que é de alguém que fez um procedimento de quimioterapia, radioterapia, que está tomando uma medicação fortíssima, né? E que isso tem impactos no corpo, né? No corpo, no peso, na vaidade. E hoje aqui a conversa com ela são conversas proibidas. Mas por que é proibido? Porque geralmente quem tem câncer meio que fica mais retraído, se esconde, né? E a Dani, eu sempre achei ela uma pessoa incrível, que eu sempre olhei para ela como uma mulher prodígio. Eu acho que ela já nasceu fazendo coisas grandes, né? E de repente esse é o momento dela falar um pouco sobre o que ela está passando e novamente ser a Dani grande que eu sempre conheci, né? Porque a vida, ela coloca desafios, coloca pedras no caminho, mas o que tem dentro do coração a gente carrega e vai arrastando, né? A nossa vontade de viver, por isso que a conversa hoje é sobre vida, a gente leva de arrasto, né? Então eu queria que tu falasse assim um pouco sobre como que tu descobriu a doença, qual foi o choque, como que está sendo o teu olhar no começo, no teu susto. Hoje a gente tá olhando diferente. Eu sempre comparo assim, às vezes um trauma, a notícia de gravidez. Tô grávida, leva um susto, né, Dani? Leva um susto. Mas depois tu vê a grandeza que é ter um filho, né? Tu vê o depois, de repente a gente vai se construindo de outra forma, se ressignificando. Falei bastante, agora é a vez dela. Christian, que oportunidade linda nós estarmos hoje aqui conversando. E que bom saber que você e outras pessoas possam pensar isso da Daniele Cristina Zanella, que nasceu em Céu Azul, veio para Rio do Sul com 6 anos de idade, e que eu tinha no meu pai sempre um exemplo de proatividade, de força, de carinho pelas pessoas. E quando eu fui escolher minha profissão, eu pensei, vou ser assistente social. Não era uma profissão muito conhecida, né? Já tem 24 anos que eu estou formada, mas é uma missão também que eu escolhi para mim e para compartilhar com as pessoas pelo bem-estar de quem é mais vulnerável. Então a minha vida toda ela foi uma construção para a coletividade, para o bem-estar de alguém, e o meu primeiro emprego foi na PAI. Foi uma grande oportunidade, uma dádiva para a minha vida, estar convivendo 15 anos com essas pessoas e com as suas famílias. Você sabe que essa sempre foi minha imagem tua. E
E nesse momento, às vezes, a gente pode se perguntar como que uma pessoa que se doou tanto para os outros, hoje está passando por isso. Qual que é a tua sensação, qual que é a tua visão de Deus nesse momento? Eu acredito que Deus me deu uma oportunidade de recomeçar e ressignificar, dar um outro sentido para a minha vida. Como a gente está sempre se doando, quem trabalha na assistência sabe, Christian, é muito problema, são situações difíceis para você enfrentar, para você ultrapassar aquela situação, para a pessoa caminhar sozinha. É isso que eu penso que é assistência social, é você estender a mão num momento difícil, baseado na legislação, no direito da pessoa, e que ela possa saber o que ela precisa para ela melhorar a sua vida. Por quê? Eu estava numa turbulência muito grande de um ano que é o fim do mandato na Câmara. Estava uns 3 empregos diferentes, mais ou menos. Né? 3 empregos na Câmara, no IMA eu continuo, tem 25 anos que eu estou lá e colaboro com todas as decisões das equipes, com assessoria, com as propostas pedagógicas, porque eu estudei muito educação também, né, Christian, que é uma coisa que eu gosto muito, principalmente educação inclusiva. E aí o ritmo era tão frenético que todos os dias eu começava muito cedo, terminava muito tarde, não tirava tempo para fazer um exercício físico, para cuidar melhor da minha alimentação, mas os exames eu sempre fazia. Então, em maio, eu fiz todos os meus exames, né, preventivo, fiz mamografia e estava tudo certo. Quando chegou no final do mês de agosto, início de setembro, com o autoexame, eu senti um nódulo no seio esquerdo. Isso me deixou assim, naquela hora, como você disse, quando a gente sabe que está grávida, né, que a gente dá aquela explosão, um susto, foi o susto que eu levei. No outro dia eu já busquei um ginecologista, fiz os exames todos, ressonância magnética, mamografia, exame de sangue, ultrassonografia, e o primeiro resultado que chegou era uma estetonecrose. O que é isso? É uma inflamação que pode se tornar um nódulo, mas geralmente é benigno. Daí eu pensei, fiz os exames, não é uma coisa tão grave. Mas naquele mesmo, em setembro, outubro, né? Em outubro eu tive coqueluche, que era muita gente pegando coqueluche. Eu peguei coqueluche, fui para o hospital do pulmão, fiz tratamento com antibiótico, corticoide, mas eu notei que aquele resultado não era aquilo. Por quê? Porque doía, eu tinha muita dor. Tinha alguma coisa estranha, né? Para alguns tipos de câncer, sim. São vários tipos de câncer de mama. O diagnóstico chegou para mim com o triplo negativo, que é o câncer mais agressivo, mais rápido, de um tratamento mais intenso de todos os tipos de câncer de mama. Câncer de mama mata? Mata. Também mata. Mata porque ele se espalha de forma assim maligna, porque o benigno se concentra no local, você tira o nódulo. Então existem cânceres que se manifestam... São mais agressivos, São mais né? agressivos. Então, e você está enfrentando esse mais agressivo. O mais agressivo. Então, o médico falou para mim naquele dia fatídico assim que eu cheguei, né, na consulta, porque ele pediu uma biópsia. Quando eu consegui o mastologista, no exame físico, eu notei que ele já detectou algo errado. Ele fez aquela cara que tu não quer que ele faça. E aí os exames estavam dizendo outra coisa. E daí ele olhou e ele disse, não é esse o diagnóstico. Nós temos que investigar com uma biópsia. Então ali já me deu um medo, né? A gente fica com medo, porque o câncer é uma doença que matou meu pai. Eu vivi isso há 20 anos atrás. Dani, matou meu pai também. Câncer de pulmão, né? Sim. E eu vivi com 6 anos de idade. Até essa conversa aqui, ela é interessante porque as vidas se conectam dessa forma, né? Você, de repente, passou uma boa parte da sua vida sem teu pai e eu não tive meu pai praticamente toda a minha vida, né? Sim. E como isso faz falta e como o câncer do meu pai mudou minha vida. Isso mesmo. Vou falar depois. Então, Christian, quando chegou, né, esse resultado e que eu vi que eu ia ter que enfrentar uma luta grande, porque você vai lá, começa a pesquisar. Até o último momento tu pensa, não, é um daqueles cânceres que eu vou resolver rápido, faz quimio, rádio e passou.
E aí quando tu você vê, pega, digita lá, né, na inteligência artificial ou no Google e você vê, é o tipo mais difícil, é o tipo mais agressivo, mais rápido. Então, quando eu comecei a pesquisar o câncer foi em setembro, o diagnóstico chegou de 18 de novembro. Então foram 3 meses, porque chegou um resultado e se eu tivesse, é isso então, não tivesse ido buscar mais recursos, talvez hoje eu não estivesse aqui. isso é interessante assim, ó, porque existem muitas mortes silenciosas do passado. E eu fiz a cronologia da minha família, eu tenho até 1700 e alguma coisa, e a maioria das pessoas elas morreram do nada. Mas sentiam dor, mas todos os sintomas de câncer, principalmente da parte do meu pai, todos os sintomas de câncer. E as mortes antigamente eram silenciosas, porque quando viu o cara já estava em câncer terminal, né? Então o câncer levou muita gente sem saber que era o câncer. Hoje os tratamentos são muito diferentes, né? Esse teu tratamento experimental, ele já é um tratamento com uma inovação gigante, né? E que já deve estar salvando muitas vidas, né? E como é o triplo negativo, ele é aconselhável que se faça imunoterapia. Então, qual que é o protocolo? Depois que você recebe, eu tô com câncer, o que você faz? Tem que procurar um oncologista. Então, essa corrida contra o tempo, porque tanto o mastologista quanto qualquer médico, ele disse, você tem que ser rápida, você tem que correr, porque o meu câncer de 2 centímetros no exame ali de outubro para novembro, ele foi para 6. Nossa! Muito rápido. E eu via aquilo crescer e doer e a angústia de chegar à biópsia. Então, chegou, é triplo negativo, fui para oncologista, pesquisei vários oncologistas, teve dia que eu fui em 3 consultas no mesmo dia, uma correria, porque eu precisava entender, escolher um médico. Então a Unimed que você comentou, nossa, a Unimed deu toda a condição para que eu pudesse fazer isso. E agora com esse tratamento que é muito caro, cada sessão é em torno de 58, 60 mil reais. E ela é feita a cada 20 dias. Nossa, imagina gastar 60, 70 mil reais a cada 20 dias. Quem tem esse dinheiro? Poucos, né? Poucos, né? Então o médico... Tu tinha a Unimed e foi teu seguro, né? Foi meu seguro e as consultas, uma consulta com o oncologista é em média 900 a 1.200 reais. Nossa! Né? Então tudo isso naquele momento facilitou, porque você tem um tratamento que é o que é melhor no Brasil. Eu estou numa clínica que tem pesquisa, então eu me sinto privilegiada e eu gostaria que todas as mulheres também tivessem a chance de um tratamento como eu estou tendo. Um tratamento digno. Um tratamento digno, mas muito difícil, porque o tratamento é quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Então esse protocolo... Completo. Cada tipo de câncer é um protocolo. Tem gente que faz cirurgia primeiro, depois faz químio, não precisa fazer rádio. Tem gente que faz rádio primeiro. Então esses protocolos eles avançaram muito com o tempo e hoje eu me sinto privilegiada, né, por estar nas mãos de pessoas tão competentes que estudam e que trazem que a tua rotina ela pode ser um pouco melhor. As pessoas querem saber um pouco sobre a intimidade do câncer, né? Tipo, descobriu. Para quem contou primeiro? Porque ela sempre cuidou das pessoas. E agora, para quem que ela conta? E contar para o filho, que é, né, uma criança, já é quase adolescente, 14 anos, o Gustavo. E contar para as pessoas. O que foi esse momento, Dani? Conta para nós. A minha família é muito unida, então desde o primeiro dia, né, que eu estava com essa suspeita, eu já contei para minha família, para o meu... Qual foi o impacto, assim? O que quer dizer? Meu Deus! Eu já tinha o resultado, quando eu contei para minha mãe, para minha irmã, eu já tinha da estetonecrose. Então, para mim, aquilo estava tranquilo e eu tive assim... Mas você já sabia que era grave? Não, porque quando você... o médico me consultou, ele disse, olha... Tu tem só um exame na mão. Tu tens esse exame, mas daqui a pouco, se você quiser, tu pode tirar esse tumor, mas ele não é grave. Mas ele continuava crescendo, sabe? E você sentindo dor, é sinal que algo está errado. E aí eu disse, não,
eu preciso desse outro médico e fui para o mastologista. E a minha irmã é uma pessoa maravilhosa, assim, estava sempre comigo. A Jaciara, psicóloga da obra Coping, ela estava, desde o primeiro dia que eu senti o nódulo, eu disse, põe a mão aqui, olha. E aí ela já se apavorou, calma, vamos ver, vamos pesquisar. Mas esse trajeto, Christian, ele é muito triste, porque você fica na angústia, né, de saber. E a tua família, como que vai reagir? A minha mãe, eu não queria que ela sofresse, por isso que eu queria um resultado primeiro para depois contar. Então eu contei que era uma estetonecrose, todo mundo pesquisou, viu que não era tão grave, mas e daí? Que aquilo não parava de doer e crescer. Então, no dia que eu fui no Dr. Lúcio, minha irmã foi junto já. E aí ela me deu todo esse suporte, porque apesar da gente ser político, né, Christian, estudado, como a gente sempre diz, você fica frágil. Eu não sabia o que perguntar. Na hora que o médico falou, eu fiquei olhando, chorando, né? A gente chora, eu choro muito, sabe, Christian? Porque ninguém espera isso. Você espera que vai melhorar, mas é tudo contra você. O câncer é contra você. O único medo que eu tenho na minha vida é que ele volte, sabe? Porque a gente tem que ser forte para enfrentar uma quimioterapia. Você tem que comer direito, você tem que fazer um tratamento muito intenso. Toda semana eu tinha quimioterapia. E aí tinha semanas que não podia porque eu tinha que fazer transfusão de sangue, eu estava muito fraca. Eu fiquei semanas deitada, com dor nas pernas, nos pés, nos braços, no corpo todo. A quimioterapia é realmente agressiva mesmo? Muito. Hoje? Isso é algo injetado no seu corpo? É um comprimido? Explica... Então, eu implantei um catéter, ele é feito na sala de cirurgia e ele permite que a agulha entre aqui perto do coração, que já distribui para o corpo todo. Então, ele é aqui do lado direito, né? E esse catéter, ele vai ficar comigo até eu terminar todo o tratamento. Tá com ele aí? Sim, ele é embaixo da pele, né? Se você passar a mão, dá para sentir, ó. Então, assim, Christian, a quimioterapia, ela é difícil demais porque as 4 vermelhas você não consegue comer, enjoo, emagrece. A partir da 4ª, ela começa a ser muito intensa, então é toda semana. Aí você começa a imunidade baixar, você não pode ter contato com as pessoas, porque senão para o tratamento. Entendi. Por isso aí... também se afasta e fica quietinha em casa. Isso, porque... Voltou tipo como se fosse a pandemia. Isso mesmo, o médico sempre diz, faz exercício físico, mas tinha dias que eu não conseguia nem fazer a bicicleta, que eu comprei uma bicicleta, mal saía da cama. Mal saía da cama. Então todo esse suporte da comida, alimentação, a minha família estava sempre presente, o meu namorado, meu companheiro, né, o Alberto Matos, ele simplesmente largou a vida dele para ficar comigo. Porque ele conheceu a Dani bonitona, gente, vocês não têm noção, a Dani uma loira, olhos azuis, né, aquela mulher que chega em qualquer lugar, linda, maravilhosa. E agora é a Dani que não tem aquele cabelo loiro, que não tem aquela mesma expressão, tipo... Sim. Você descreveu como se fosse um vilão, né? É um vilão lutando contra você, né? E você está lutando contra ele, que é o câncer. E ele vai te atingindo, né? Como se fosse uma guerra. Ele vai, tira teu cabelo. Ele vai, tira, né, tua saúde. Ele vai e te deixa fraca. E você lutando contra ele, tirando forças onde talvez você nem imaginava que tinha. É uma batalha diária. Todos os dias eu acordo e penso, como se fosse o último. Então eu digo, hoje eu preciso ficar bem, eu tenho que comer direito, o corticoide te deixa muito inchado, eu ganhei 8 quilos, né? O teu corpo muda todo, a roupa não serve. É uma guerra muito mental, né? Isso, muito mental também, é física, porque você não consegue caminhar, você não consegue lavar uma louça, às vezes cansa. Aí eu penso, poxa, eu preciso melhorar minha cabeça para eu conseguir ter uma rotina
próxima da normalidade, porque é muito tempo, desde dezembro são 7 meses, né, até agora. Então, é por isso que você precisa estar muito bem, com uma rede de apoio que está ali, e o tanto de gente, Christian, que conversa comigo todos os dias é impressionante, assim. Houve uma mudança, né? Antes o câncer a pessoa vivia isolada na cama, hoje ela pode estar na cama, mas está no celular. Isso é uma pesquisa agora. Eu estava lendo hoje que os idosos ultrapassaram os jovens no uso do celular. Eu vejo pela minha mãe, ela fica o dia inteiro no celular e tem mais tempo, porque dela não precisa trabalhar, aposentada, ela fica no celular e aquele celular ela faz, inclusive foi um presente meu e do meu irmão para ela, um celular um pouco maior, porque vai perdendo a visão e fica no celular. Então, tipo, essa é uma ajuda que de repente hoje tem, né? E eu sei que eu olho de vez em quando as redes sociais e sempre tem muita mensagem. Tu posta uma foto, é uma enxurrada de pessoas falando contigo, né? E desejando coisas boas e fortalecimento. Tu sabe, Dani, que quando eu me acidentei, eu me escondi. Sabe, até falei contigo que ia gravar esse podcast e o que aconteceu? Eu tentava ser o mais natural possível. Mas como eu vou ser o mais natural possível se eu estou mancando, né? Como que eu consigo ser o mais natural possível? Às vezes a gente tenta esconder, assim, tipo, né? Eu vejo tu, assim, mostrando o cabelo, tipo, você tá... Eu escondi até agora. Poucas pessoas sabem, quem me vê na rua, né? Hoje eu uso uma palmilha e tal. Hoje eu uso uma palmilha na perna direita. Mas eu, de certa forma, continuo escondendo, né, assim, da vida, do mundo. Eu estou indo atrás dos meus direitos agora, né, enquanto PCD, negócio de carro, tem que ter um carro que é específico para tal coisa, eu não consigo ficar muito sentado, então de vez em quando até aqui, de vez em quando tem que levantar, sentar, né, minha perna começa a doer, eu não consigo ter a mesma vida que eu tinha antes. E provavelmente a minha coluna ela vai afetar daqui a 10, 15 anos, ela vai estar muito afetada. Né? Então, essa visibilidade que eu tirei de mim, hoje eu estou olhando para trás. É um ano que eu fiquei meio escondido. Né? E você, inclusive assim, você assumiu na rede social a cabeça sem cabelo. Eu não assumi a minha perna lá, né? Mas eu sei que eu posso ajudar muitas pessoas, eu estou ajudando muitas pessoas que estão passando por isso, eu estou dando aquele suporte, conselho, atenção, tal, porque eu agora estou melhor, né? Não vou... Um amigo meu chegou para mim, eu até fiquei meio bravo com ele, viu, Dani? Ele falou assim, ó, tu agora tem uma prótese na perna, eu tenho uma prótese de 44 centímetros no fêmur, eu quebrei em 3, 4 partes. Nossa. E aí ele falou assim, Christian, sabe que peça usada nunca é igual ao original, né? Que nem no carro, né? Sabe que nunca mais vai ser a mesma. Vontade de esganar ele. Tá, mas como assim não vai ser igual a mesma? Daí eu entendi que realmente eu não tenho como ter a mesma, o andar, caminhar, corrida e tal. A minha vida é toda adaptada. Adaptada à condição que eu tô agora. E o que você teve que adaptar da sua vida, né? Porque... emprego, renda, tudo. Filhos. Christian, essa questão do trabalho, ela impacta muito, porque desde que eu tinha 14 anos, eu tenho uma vida produtiva, de resultado. 2 empregos, sempre 2 ou 3, né? Então eu gosto muito do que eu faço. Eu me alegro com os meus dias, apesar das dificuldades. Tem dias que a gente já termina chorando, mas outro dia recomeça. E aí, você dentro de casa, com uma doença grave e com tudo isso para administrar. Então, a tua cabeça ela precisa estar muito bem, ela precisa se concentrar em coisas boas, positivas, em algo que te torne aquele dia produtivo também. Porque a gente é movido, né, pelo... outro dia, e aí como que vai ser? Então esse tempo, desde dezembro, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto, mas não o que eu faço sempre. Eu não quero ficar pensando no trabalho que eu não fiz, porque alguém vai fazer. Nós somos insubstituíveis somente na nossa família. No nosso trabalho, não.
outra pessoa vai chegar e vai fazer melhor que você. Então a gente precisa repensar a vida, Christian. E o tempo que tu dedica para o teu trabalho, o tempo que tu dedica para o teu filho, meu filho participou desde o primeiro dia que eu cheguei em casa, com o diagnóstico até hoje. Ele quer saber os exames, ele pesquisa, ele lê, ele chora, a gente chora junto, porque tem dias difíceis, que você tá mal, que você não consegue e tá tudo bem. Você precisa entender que aquele dia e tudo que está acontecendo vai passar. Então, na segunda quimioterapia, eu perdi o cabelo. Começou a cair mechas grandes do cabelo. Eu adorava o meu cabelo. E aí Era eu muito bonito disse, mesmo. eu gostava, eu achava tão bonito meu cabelo loiro. Eu vou lá e fui lá sozinha. Ah, eu vou contigo. A minha irmã disse, não, eu quero ir sozinha. Eu vou lá e no mesmo dia eu assumi o meu físico, né? Porque não é mais importante. Depois que você descobre uma doença grave, nada é mais importante. Isso é um insight, né? A gente vive uma vida inteira pelas aparências. Não tem como negar. Não isso tem. Mesmo. Você fica sendo prova, comparação, concorrência com outros homens, outras mulheres, outras pessoas, outras empresas. E a vaidade, ela é uma armadilha. Às vezes tu não escolhe a pessoa que tu gosta mais. Às vezes tu escolhe a pessoa que é mais bonita. Às vezes tu não gosta da pessoa e tá com ela. E a vaidade, ela não deve ser descartada. Não, mas ela deve ser administrada por você com maturidade. E a maturidade é chegar nesse ponto, ó, gente, a vida ela é muito mais importante. Né? Então, a gente vê esse acidente aí que aconteceu agora lá no vulcão e algumas pessoas estão dizendo assim, mas não é mais para viajar, não é mais para fazer coisa arriscada, tá vendo aí, caiu gente do balão, caiu gente no vulcão. Gente, eu acho que o maior medo que a gente tem que ter é de não fazer as de coisas, não viver. Né? Não viver. De viver, né, assim, viver pensando na morte, ou pensando em coisas ruins, tu não consegue aproveitar nada. Então, assim, eu acho que essa mentalidade que tu diz assim, tirei o que todo mundo ficava me vendo e agora, que identidade que é essa, né? É uma nova, Christian. Todo dia que a gente acorda, você precisa agradecer muito a Deus. Eu sou católica, né? Tenho devoção e as pessoas me mandam tanta oração, vibração positiva, mensagem de otimismo que não tem como eu ficar triste. Não tem um só dia, desde que eu coloquei, né, nas redes sociais, que pessoas que eu nem conheço, elas falam comigo, elas me veem na rua, elas mandam mensagem, pedem meu WhatsApp, dão conselhos, né, que ela, eu comi tal coisa, me fez muito bem. Pessoas que também passaram por isso. Muitas, Christian. É impressionante como as pessoas são boas, assim, para mim. Porque eu também sou uma pessoa boa. Eu peço a Deus que me dê forças. Por quê? Porque as pessoas que vêm até mim, elas são muito boas. As minhas amigas da faculdade, as minhas amigas de infância, eu retomei contatos que há anos eu não tinha. Isso é sinal de que você construiu uma vida positiva, que deixou laços, né? Coisas boas, né, Christian? Deixou um legado, uma história que agora tu está recebendo de volta. E nesse caso, a Unimed, se não tem, né? Porque se você tem Unimed, tem resguardado algumas coisas, tem remédios que são caríssimos, por exemplo, valores assim, fala para nós. Então, tem remédios que são. Aí eu tive que iniciar a imunoterapia, que é um tratamento novo e ele não é disponibilizado pelo SUS. Não é pelo SUS. Não tem, né? E agora que estão entrando na justiça para ver a possibilidade, mas também não tem estudos que comprovem, né, em alguns tipos de câncer que ele realmente faz o resultado esperado. Tem uma porcentagem de sucesso, né? Tipo, foi liberado o produto, mas não é 100%, né? Vai ser 60%, 70%. A gente não está preparado financeiramente, às vezes, para ficar doente, né? Isso. A gente trabalha uma vida inteira, às vezes a gente gasta e gasta, às vezes, muito pela vaidade, né? De consertar uma coisa, consertar outra, né? Tipo, do nosso corpo. E, às vezes, assim, a gente não constrói o que eu tenho dito para muitas pessoas. Porque quando eu estava na cama,
4 meses na cama, depois mais 3 meses de andador e muleta e tal, eu fiquei refletindo, se não fosse a tal da fonte de renda passiva que eu construí, chalés, né, cabanas que eu tenho, hoje que eu consigo administrar pelo celular, e coincidentemente, né, você e seu namorado, marido, né, seu companheiro, ele tem também, né, ele explora, e isso surgiu na vida dele, que excelente, surgiu na minha vida também, né, eu sempre fui um cara muito ativo, montanhista e tal, e eu perdi minha perna para a montanha, mas nesse tempo eu já tinha construído uma fonte de renda que eu não preciso subir uma montanha para ganhar dinheiro, né, porque eu saí de um emprego, fui para outro e tal, e tinha lá a renda passiva. Eu acho que no rol de conselhos que a gente pode dar, é que a pessoa não pensa ao momento, porque assim, 90% da população brasileira tem dívida. Aí diz assim, mas aquele povo lá do sul, tal, tem um lance da cultura alemã, italiana, da cultura europeia, que ela é acumuladora, que é uma coisa ruim. Se a pessoa é acumuladora, só quer ficar rica, ganhar dinheiro, isso é ruim. Mas agora, a pessoa que ela consegue pensar no amanhã, fazer eu não digo fazer uma poupança, mas um investimento, um negócio, ter uma fonte de renda que não seja só uma, para você ser refém dessa fonte de renda. E aquela, né, esclareceu muito bem, 2, 3 empregos, né, e de repente já tinha casa e tinha uma estrutura, um carro, e aí, né, o companheiro dela também. Então assim, você hoje também teve a possibilidade de ter uma Unimed, então ter uma vida estruturada para enfrentar o vilão, né? Pensando aqui, tentando recapitular o que tu falou, ter uma vida estruturada hoje, se tu não tivesse, como que seria? Seria mais difícil. E, em janeiro eu dei entrada no meu afastamento, porque eu não consegui entregar para o local onde eu trabalho, para os 2 lugares, que é o IMA e a Obra Coping, o que eles precisam para administrar os dias dentro da minha profissão. Então eu pensei, eu vou me afastar, o médico disse que ia ser um tratamento muito difícil, então eu tomei essa decisão. Fiz a perícia no início de março e eu recebi o meu salário, claro, com um valor bem menor, em maio. Então, de janeiro a maio, eu não tinha uma renda. Ali, todos os meses, eu recebia os atrasados, como o INSS faz. E aí eu penso, se eu não tivesse uma reserva, ou não tivesse um companheiro, uma família que me ajudasse também, como eu faria? Doente, com muitas coisas para administrar, a vida continua, Christian, para todas as pessoas. Você tem as suas contas para pagar, mas eu também aprendi a viver com menos. Aí é que tá. A vida simples, né? A vida simples, porque eu tinha 2, 3 empregos, investia tudo, como você disse, né? A gente sempre viajou, passeou, mas eu não preciso de tanta roupa, de comprar tantas coisas para viver bem. Então eu aprendi isso, porque eu acho que só com uma situação tão difícil e grave, você consegue. Porque a vaidade e a imagem a gente se constrói mais para as outras pessoas, né? Dizem que as mulheres, elas se vestem para as outras, né? Tipo, elas querem estar bonita para as outras mulheres elogiarem e tal, né? Tem um negócio assim que é uma pressão social que, de novo, cria um labirinto, a pessoa acaba ficando refém. E o teu dinheiro vai ali para mostrar para os outros que de repente nem gostam de ti, daí quanto mais bonita tu fica, mais tem raiva mesmo, porque tu tá bonita lá, tu tá desfilando e eles têm inveja e tal. Então, digo assim, a construção da vida simples, e eu sempre trago, quando falo de vida simples, trago São Francisco, que quando eu estive na Itália foi assim, os valores franciscanos que mudaram a minha vida, que é o valor do uso das coisas, de não ter as coisas. Tem gente que até fala assim, olha, eu não preciso ter uma lancha, mas se eu tenho um amigo que tem uma lancha, é melhor, tu não tem gasto com isso, com aquilo, com aquele outro. Mas assim, o que eu aprendi com São Francisco foi, você tem que viver a sua vida com experiências, aproveitar, e a acumulação você tem que ter para te dar suporte, para te garantir, para tu ter um conforto. Mas aquela busca por riqueza que muitas pessoas têm, de que vão
pro caixão rica, sem, né? Às vezes até sem a família perto, porque a pessoa só focou na Ela riqueza. só tem dinheiro, né? Ela só tem dinheiro, né? E esses são os ensinamentos da vida e da morte, porque ela vem, né? A morte é a nossa maior dúvida e nossa maior certeza. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente tem certeza que um dia chega. E a gente vai vivendo, né? Quando a gente tem uma noção de que a morte possa chegar mais rápido, você dá o quê? Mais valor para a vida, né? Isso mesmo. Então, assim, são várias coincidências, né? O teu pai morreu de câncer, o meu também. O que eu tenho a ver com mulheres mastectomizadas? Eu, quando estava fazendo faculdade, eu fiz um projeto de pesquisa, né, na Unidade, e era sobre mulheres mastectomizadas, e aí com foco na psicologia, tal, eu queria entender o que se passava, né? Meu pai teve câncer, não tive contato com ele, eu era muito criança, 5, 6 anos de idade e tal, e pesquisando, né, conversando com as mulheres mastectomizadas, qual foi o extrato? O maior aprendizado do que eu tive ali foi que a vida se tornou melhor depois do câncer. Mas como isso? Muitas mulheres já estavam afastadas das famílias, dos filhos, da companhia, das amizades e com valores que eram inatingíveis, valores que eram outros, que não, na verdade, chegava ali não era o que deixava ela feliz. Com a notícia do câncer, é filho perto da mãe, é pai, é tio, né? Tem gente que critica isso, mas é uma verdade. Tem amizades e famílias que só vão se encontrar do lado de um caixão. É verdade. E precisa ter o caixão e precisa ter a morte para se amar, para dizer eu te amo, para se aproximar, para dar valor ao que realmente tem valor. Precisa, Dani. Então, assim, o resultado da pesquisa foi esse. E aí eu te pergunto também, como se você fosse uma entrevistada, a vida em família tem outro sentido hoje? Tem outro sabor? Sentido, tem. E tem mais tempo, mais paciência, mais dedicação, porque eu não tinha mais paciência para escutar as histórias ou para encontrar, fazer alguma coisa. Eu queria produzir, eu tinha que ter meta, eu tinha que ter horário para tudo. Então agora, nesse tempo, você reaprende que as boas coisas da vida, elas não dependem de dinheiro, elas dependem do tempo de qualidade que você tem aqui nesse lugar, hoje. É o que nós estamos fazendo, deixando uma mensagem para as pessoas que a vida continua, que o câncer tem cura sim, mas se ele não for curado, tratado, ele pode matar. E como a medicina está muito avançada, você tem que buscar o seu direito, seja na justiça, seja, né, o Sistema Único de Saúde realmente ele é efetivo sim. Nós temos hoje quimioterapia em Rio do Sul, tá para chegar a radioterapia, que bênção de Deus, porque quando meu pai fez tratamento não tinha. Nós tínhamos que ir para Florianópolis, Blumenau, embarcar num carro, sofrer na largar estrada. tudo e foi muito difícil. As pessoas precisam entender que hoje é o dia certo para fazer o que precisa ser feito. O trabalho é uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu não quero parar de trabalhar, mas eu vou dar outro sentido para o meu trabalho. Eu quero ter uma rotina diferente da que eu tinha e eu tenho outra chance de fazer isso. Eu vou ter saúde para fazer isso. Nossa, que dádiva! Todo mundo diz, né? Ai, mas quando a gente tem saúde, a gente não dá valor para as coisas, quando perde. É verdade. Você dá tanto sentido para você poder andar na rua, né? Para você poder ir no mercado, para você conseguir fazer uma comida, porque tem dias que eu não podia fazer isso, eu não conseguia fisicamente. E como é bom você ter essa disposição e ter pessoas também que levam algo para você comer, as minhas amigas, os alunos da PAI, Christian, eles mandam mensagem toda semana para mim. Eu tenho amigas que ainda trabalham lá e aí eu penso, faz 9 anos que eu saí de lá, mas todos os dias eu tenho uma surpresa tão linda, que é uma mensagem, é um vídeo, como você disse, a tecnologia permite isso para a gente, né? Que eu agradeço a Deus, porque foi construído nessa essa vida. E o que eu quero deixar para as pessoas? Eu quero deixar essa lembrança de alguém que lutou, que aproveitou o tempo para contar histórias, porque
os últimos anos, os 4 anos, eu enfrentei a violência doméstica de mulheres com uma vulnerabilidade gravíssima. Pois é, tem uma coisa que eu penso que é isso. Quando tu faz uma coisa para as outras pessoas, né, no sentido de missão, você faz e as pessoas esquecem, né? Você ajuda tanta gente, eu na prefeitura e tu na prefeitura, a gente não tem noção e a gente não consegue fazer conta de tanta gente que a gente ajudou. E não é fazer favor, é salvar vidas mesmo, é ajudar, é tirar da miséria, é resolver problema, tal. E às vezes a pessoa passa na rua, não te cumprimenta, não te olha. Às vezes a pessoa pode ter oportunidade de comprar um negócio contigo, ela compra com o outro. Aí eu fico pensando assim, poxa, mas por que se dedicar a tantas outras pessoas, né? Se de repente você vê as pessoas que não têm gratidão, que não têm... Esses sentimentos, eles vêm muito agora, para eu pensar e repensar a minha vida. E lógico, nós não podemos ser egoístas para voltar à missão para si mesmo. Então, eu ajudei muita gente, ninguém me ajuda, então eu só vou pensar em mim. Mas eu estou falando daquilo que eu te disse antes sobre a missão da humanidade. Porque quando tu escolhe escrever um livro sobre mulheres em situação de violência e levar isso para a humanidade, quando você escolhe vir aqui falar um pouco do que tu está passando para a humanidade, isso eu acho que é uma missão onde se torna uma das mais valorosas. Conta um pouco sobre esse livro para nós. Permita-se recomeçar é o nome do livro. E são 30 situações de violência doméstica, onde as mulheres conseguiram se desvencilhar daquela situação, viver uma nova vida, outras voltaram para os seus agressores. Mas, Christian, desses 30 casos, eu tenho contato com todas, porque foram mais de 100 que passaram nesse tempo, né? Quase 200. Mas elas têm um sentimento tão lindo quando eu digo, olha, eu estou escrevendo um livro, vai ser fictício o teu nome, mas eu vou escrever a tua história. É tão emocionante esse contato que eu fiz, isso me deu tanta força, me deu tanta graça, assim, de poder ter a chance de contar a história que ela superou a violência. E com elas eu converso muito. Elas perguntam como eu estou. É uma relação difícil, por quê? Porque eu sou uma profissional. Mas, ao mesmo tempo, como o atendimento é diário nas situações de violência doméstica, você acaba tendo muito contato, o vínculo fica muito forte. E até hoje eu converso com elas. E essas 30 que eu escolhi são casos surpreendentes, de uma situação gravíssima, mas que hoje, se eu encontrar na rua, como você disse, né? A gente se abraça, a gente tem um carinho imenso, apesar de que algumas não seguiram certamente as orientações, mas quando eu fiz contato, elas se mostraram super receptivas. Eu penso, poxa, eu estou no caminho certo quando eu acredito na justiça, quando eu acredito que as pessoas querem mudar e que elas mudam a vida. Se de 100 casos, 30 mudaram, que bom. Se uma mudasse, estaria perfeito. Porque é aquela trajetória que vai te fortalecer para te continuar. Tem um pensador que é o Viktor Frankl, que ele é um cara que passou pelo Holocausto, ele esteve no campo de concentração e ele sobreviveu. E ele escreveu assim, olha, eu só me sinto realizado quando eu consigo transformar a vida de uma outra pessoa, tocar na vida de outra pessoa e deixar a vida da outra pessoa melhor. Tipo, ele viveu toda a desgraça e a dor e ele chegou numa conclusão que é incrível, né? Que é a nossa missão como psicólogo, assistente social, né? Que é essa entrega sem ficar esperando o resultado. Mas que lindo que é essa possibilidade de você poder entregar ao mundo um livro. Né? Poucas pessoas estão escrevendo livro porque hoje o ChatGPT escreve um livro para alguém. Mas como é que vai escrever o sentimento, a vida das pessoas? E tem uma coisa que eu vou te fazer uma provocação, é que tu escreva um livro sobre o que tu está passando. Tem sempre um questionamento, né? Eles falam assim, o padre não precisa ser casado para aconselhar ou falar sobre relacionamento, ajudar muitos casais. O médico não precisa ter câncer para falar do câncer. Porra, mas, cara, quem passou pelo câncer, quem passou por uma vida de relacionamento com filho e tal, tem
né? Por exemplo, eu tenho na minha missão ter que escrever alguma coisa para o universo PCD. E nós na Câmara com o Ricardo, nós estamos entrando em um projeto de lei para fazer um cadastro aqui na cidade dos PCDs, para promover políticas públicas através desse cadastro, fazer uma carteirinha que não tem uma carteirinha para a ampla maioria, tem para os autistas, fibromialgia, mas não tem para o meu caso, que eu possa estar numa fila do mercado com a perna doendo e alguém olha para mim, o que tu, piazão, está fazendo aí na fila prioritária? Eu tenho que mostrar minha perna, minha cicatriz, que ela tem 30 centímetros de cicatriz na perna, tem uma carteirinha. Então, tipo assim, o que eu digo da responsabilidade por quem você é, de entregar alguma coisa também sobre o câncer. A primeira etapa é agora, né? Mas de repente ter essa provocação para tu escrever. Se tu escreve, tem essa capacidade, se Deus te colocou nesse lugar, vem aí os propósitos, como já dizia o Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? O grande sonho que eu tenho, então, eu comecei o livro dia 6 de janeiro e terminei dia 6 de maio. Super então rápido. ele está na edição agora. Então meu sonho é poder distribuir esse livro para as pessoas, para os municípios. Nós temos 295 municípios, né, em Santa Catarina, de levar a experiência de Rio do Sul enquanto rede de proteção da mulher, porque a gente criou um trabalho tão genuíno, um trabalho tão promissor aqui na cidade enquanto política pública, que precisa ser compartilhado com as outras prefeituras, secretarias, para as outras mulheres, para que mulheres possam auxiliar outras mulheres e possam se inspirar para sair da violência. Então esse livro ele conta esses casos, ele fala da rede, ele fala da política pública e ele fala que é possível recomeçar a qualquer momento da tua vida. Não importa se você tem 10, 5, 40, 50, 80. Nós atendemos idosas de mais de 60 anos que agora saíram do relacionamento abusivo, de uma vida toda. E agora estão vivendo. Vivendo. Então é muito bom, Christian. Ô Dani, nessa situação de significado, né? O nosso tema é conversas proibidas. Hoje tem um fenômeno que é o pessoal tomando remédio para tudo quanto é lado, né? Remédio psiquiátrico, ansiolítico, antidepressivo e tal. E esses remédios, eles são bengalas químicas que estão destruindo famílias. Você anula o sintoma, mas a causa está ali, a dor está ali, a agressão está ali, né? E depois vem o efeito colateral. E aí esses remédios eles afetam muito a questão da libido, né? E há uma dúvida do Conversas Proibidas aqui, como é que fica a parte sexual? Porque se eu fosse imaginar essa condição que a pessoa está, de fraca, disso aqui, é a condição que eu estava. Eu estava 4 meses que eu não conseguia me mover, eu ia no banheiro com a ajuda de uma pessoa, eu ia no banheiro com aqueles assentos de cadeira de roda. Adaptado, né? Eu não tinha vida sexual nenhum, porque minha situação física não podia mexer meu quadril, eu não podia fazer nada. Sim. Então, como é que é a vida da pessoa que tem câncer? E mulher, né, tem alguns detalhes a mais. O que é essa vida de quem está passando por isso? Eu penso que é importante você ter um companheiro que te escute, que te acompanhe nisso, Christian, porque realmente eu dei uma pausa na minha vida sexual em comum acordo com meu companheiro, porque realmente a dor física, o momento que a gente está vivendo, ele não traz essa necessidade, essa vontade, né, do ato sexual. Então, isso foi tão bem compreendido por nós, isso foi tão aceito de uma forma assim tão simples, que está passando, porque a pior fase já passou, e o amor que nós temos um pelo outro é muito mais importante, isso porque eu já tenho um relacionamento isso vem de firme, um nível, né? de respeito, de admiração, e também assim de confiança, expectativa da cura, né? Isso mesmo. Como se fosse, vamos enfrentar tempo. junto, é um tempo. Vai passar. Vai passar. É só isso que eu penso, Como sabe? tem pessoas que nessa hora, Isso.
E surpreendentemente, Isso tu deve assim, escutar nas redes sociais, né? sim, as pessoas dizem, ai, mas e daí? Nossa, e daí que o meu relacionamento com meu companheiro, o Alberto, ele está muito mais forte do que nunca. Nós já estamos há 7 anos juntos, depois do meu divórcio eu conheci ele mora em outra cidade, mas ele realmente veio ficar comigo nesse tempo da doença. Agora eu estou aguardando a cirurgia, ela vai ser só em agosto, eu até fiquei um pouco triste, assim, eu disse, eu queria fazer logo, eu quero me livrar disso logo. Mas o médico disse que é o tempo também que o meu organismo precisa, porque foram muitas sessões de quimioterapia, foram 16. Então eu penso que eu estou forte, mas a minha imunidade está muito baixa. Eu continuo a imunoterapia por mais um ano e depois eu tenho que fazer a radioterapia. Então das 3 etapas eu superei uma. Eu ainda tenho a cirurgia e a radioterapia. Mas a minha vontade de ficar boa é tão grande que eu já me sinto curada, eu já sinto que eu estou preparada para viver uma nova etapa. Isso é muito importante. As pessoas têm que acreditar que isso vai acontecer, ser positivo, ler coisa boa, esquecer que tem pessoas que às vezes se aproximam de você e falam coisa, ai, meu pai morreu, outro morreu. Todo mundo vai morrer. Não é a minha hora? Não é. E se for, Christian, eu nunca tive medo da morte. Porque eu penso que na hora certa tudo vai acontecer. Deus está preparando o melhor para cada um. Cumpriu sua missão, vai para outro plano. É nisso que eu acredito. Então, o dia que for a minha hora será, mas até o último minuto... Tu vai lutar. Eu vou lutar. Vou lutar porque viver é muito bom, eu quero conhecer países, eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a Itália, para Roma, eu quero ir no Vaticano. Eu tenho tanta coisa para conhecer, você conhece tantos países, né, Christian? E é um momento que a minha vida, então, vai ser ressignificada para fazer também o que é o sonho. É levar meu filho para a Disney, é ir para o Nordeste, é passear, é comer uma comida gostosa junto com a família. E são esses pequenos momentos que vão fazer da minha vida uma nova vida e muito melhor do que aquela que eu tinha. Quando tu fala isso, Dani, vem toda a nossa carga de conhecimento e de vivência na parte da psicologia, né? Se você for entrar, e eu falo para os meus pacientes, numa espiral, num labirinto de pensamento negativo, de dor, de se levar pela carga negativa dos outros, é um labirinto sem saída. Qual que é isso aí? A minha teoria que é o existencialismo, Jean Paul Sartre, ele fala assim, o futuro puxa mais do que o passado empurra. E se você consegue ter plano claro de futuro, você consegue ter um plano de vida, se é sozinho ou com alguma pessoa, você consegue visualizar o futuro. E esse futuro te puxa, né? Você tem que ter uma fotografia positiva do futuro. A fotografia é a Itália, é Roma, é o Coliseu, é o Vaticano, é a Disney. Você tem que ter uma fotografia de plano de futuro. E assim, às vezes eu fico triste. Você sabe, tem pessoas que são tão sofridas que não tiveram oportunidades na vida, elas não conseguem imaginar uma coisa positiva, porque já viveram na dor, né? Mas eu dou esse conselho porque talvez para a gente a viagem seja um valor, que é impressionante. Porque a viagem para mim é o quê? Você ter experiências significativas, poderosas, positivas, emocionantes na sua vida, e isso te carregar, e isso ser o teu norte, ser tua âncora, eu vou me fixar nisso para o meu futuro. Agora, tem pessoas que não conseguem imaginar que um dia possam viajar para uma Itália, mas que daí descubram, né, Dani, eu acho que o que a gente pode dizer é isso, descubram no seu dia a dia o seu prazer. Né? Isso mesmo. Às vezes para minha mãe, por exemplo, foi ter aprendido aos 73 anos estar tocando violão, que foi o sonho da vida dela. Ou indo para academia, ou cuidando do jardim. Tá, isso é o prazer para você? Sim. Sim, é o dela. Mas que você consiga descobrir isso antes que a morte te puxe, porque se você não consegue ter a mente boa para pensar num futuro, em coisas positivas, as energias ruins e as vibrações, Dani, elas vão te puxando para um lado pior. Tem uma descrição em vários estudos científicos que as pessoas que sobreviveram foram aquelas que até na última hora
não esqueceram das coisas boas da vida. Não, eu tenho muito para viver, eu tenho um sonho, eu tenho uma pessoa me esperando, eu tenho um livro para ser escrito, eu tenho uma coisa para realizar, eu tenho uma missão para ser cumprida. E a sobrevivência, ela vem quando você consegue ter isso na mente e no coração e isso vibra, né? Então, eu acho que essa mensagem, Dani, que a gente pode passar, nós dois que, a conversa é proibida porque nós dois estamos passando por experiências de quase morte. Quando eu caí e me arrebentei todo e quase morri, né, eu fui tentar levantar e minha perna, o osso não estava mais ali, estava só pendurado pela carne. Eu pensei, nossa, meu Deus, e sozinho? E se eu não conseguisse chamar socorro? Porque eu mesmo chamei o SAMU e eu cheguei a bater a foto, porque eu pensei, cara, se ninguém me encontrar aqui onde eu estou caído, eu bater uma foto, alguém, eu estive vivo, eu estive aqui, eu tenho a foto da minha morte. Eu tenho a foto, né? Depois eu até posso botar no podcast, essa foto aqui eu bati porque eu pensei que poderia não ser achado, né? E assim, eu acho que se a gente tem essa consciência de que a gente passa por essa experiência de quase morte, se isso for só o alerta que Deus nos dá, olha, acorda, meu amigo, começa a dar valor para o que importa. Deu de só vaidade na vida, deu de só aparência, construir coisa para os outros e deixar você de lado, né? Porque tem aquela frase na Bíblia, ama o outro como a ti mesmo. Mas não é só tipo, tu ama muito a ti, tu é muito vaidoso, tu tem que distribuir também um pouco desse amor para os outros. Não, é o contrário também. O quanto tu se dedica aos outros, você tem que se dedicar a si mesmo. Seu autocuidado, né, sua valorização. Tem pessoas que são maravilhosas, Dani. E quantas pessoas tu olhou assim, mulher, tu é maravilhosa, acorda! Isso mesmo. Quantas, Dani? Muitas, né? Quantas pessoas são maravilhosas e estão escondidas, estão medrosas, estão... eu acho que tem pessoas que entram na nossa vida e nos diminuem. E o que a gente tem que fazer com essas pessoas? Se afastar. Eu acredito, se eu te perguntar hoje, quem são as pessoas que estão ao seu lado, são só as pessoas, as melhores. Porque aquelas pessoas que dão aquele olhar, que tem inveja e tal, às vezes tu vai aturando durante a tua vida, mas quando tu pensa em, meu amigo, eu tenho uma vida que agora eu tenho que saber valorizar. Isso mesmo. Quem é que vai estar perto de mim quando eu for chegar na Terra Prometida? Não é só Deus, mas é na Terra Prometida. Quem é que eu quero que esteja perto de mim? Quem esteve aqui, quem subiu junto no degrauzinho, né? O teu companheiro que está subindo junto no teu degrauzinho, quando chegar lá na frente, tiver tudo bom e maravilhoso, com saúde, aproveitando lá em Roma, quem é que tem o direito de subir a escada contigo? Quem? Né? Então essas reflexões que a gente pensa que são muito importantes nesse momento, para a gente passar para o pessoal. E assim, né, Christian, a nossa vida passam muitas pessoas, porque quando você é uma figura pública, já trabalhou em alguns lugares de referência para a cidade, você acaba sendo um espelho. E graças a Deus, o reflexo que eu vejo é tão positivo que todos os dias eu agradeço, que todos os dias eu recebo coisas boas. Então faça isso também, acredite, tenha fé, lute pelo que você ama, pelo que você gosta. O meu filho é a razão da minha vida, eu luto por ele é um adolescente, tem 14 anos, mas é muito maduro no sentido de estar junto. E eu jamais escondi as coisas dele e de todas as pessoas, porque é a realidade. E enfrentá-la é o primeiro passo para você conseguir superá-la. Então eu tenho todos os dias na minha cabeça que eu vou vencer. E depois que tudo isso passar, eu vou ter só uma lembrança. Mas uma lembrança de superação. Amém. E uma lembrança de que a vida é maravilhosa e a gente tem que viver. E a gente começou e eu queria terminar falando com isso, né? Eu pensei muitas vezes, né? Por que eu? Porque, cara... meu maior sonho é viajar todos os países do mundo, todos. Fiz 46, morei na Itália, meu plano continua, mas aí eu me perguntava, mas por que Deus vai...
vai lascar logo minha perna, porque se tu quebra um braço, se tu quebra um dedo, né? Cara, tu consegue andar pelo mundo. Tu embarca num lugar e vai, mas por que a perna? Então eu passei 4 meses refletindo assim, e se eu não conseguir mais caminhar? Ou se eu não, sabe que eu cheguei a pesquisar bike elétrica, skate elétrico, perna mecânica. É o plano B, né, Christian? Tem que ter um plano B. Exoesqueleto, e tem, por exemplo, um exoesqueleto para subir montanha. Eu pesquisei de tudo, porque eu pensei, e se eu não andar mais? Você tem que ficar de cadeira de rodas, né? Porque algumas pessoas não conseguem mais voltar à vida que tinha antes e vivem em cirurgia. Hoje eu tenho uma torção na minha perna, eu tenho um alongamento, minha perna está toda esteporada, mas eu estou andando, estou caminhando, eu não consigo subir direito uma escada, eu subo me apoiando, mas eu sinto que Deus me colocou à prova, porque o que eu mais queria e o que eu mais quero, que é o meu sonho de infância, que é fazer isso, viajar para o mundo inteiro, ele chegou, meu amigo, tu não é tão dono da tua vida assim, né? Tu não tá tão asinha aberta assim para tu sair voando, porque tu não tem asa, né? E eu até hoje tento refletir isso, e isso eu jogo essa pergunta também para quem nos está assistindo. Por que será que essas coisas acontecem? Será que a resposta disso só vem depois, né? Será que tu está encontrando a resposta? Para te parar um pouco, sabe, Christian, e repensar os teus valores e a tua vida e quem está perto de ti e de quem se aproxima. Por quê? Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também vê tantas pessoas piores que a gente, né? Sim. Aí você vai lá, faz quimioterapia, aí você olha para o lado, é uma menina de 18 anos. Criança. Né, uma criança, poxa. Então, cada um tem sua história. Busca o que é melhor para ti, dá as mãos com as pessoas, deixa um bom legado. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né? De lembrar daquela pessoa. Meu pai é lembrado hoje na rua, as pessoas... Ai, o teu pai foi meu professor. É uma honra, é um orgulho. É o nome do teu pai? Luiz Zanella. Professor Zanella, né? Professor Zanella, quem não conheceu? Quem não lembra, né? E assim, é o legado que eu penso que eu também gostaria de ser lembrada por alguma coisa. Pode ser pela Dani da PAI, pela Dani do IMA, a Dani da assistência, a Dani vereadora ou a Dani que teve câncer. Pode ser também. Porque o meu cabelo vai crescer, eu tenho certeza que eu vou superar isso, que eu vou ser melhor do que eu já fui, porque eu quero isso. E quando a gente quer, Christian, Deus ilumina a nossa vida. Então é só agradecer, todos os dias eu agradeço a Deus. Obrigado por me dar mais uma chance. Obrigado por mais um dia. Mais um dia, e se for o último, ele foi muito bem vivido. Então eu aproveito cada momento para isso. E eu acho que esse nível de sentimento, ele foi muito bem vivido, é porque em algum momento tu tem que dar graças às coisas simples. Olha que dia maravilhoso hoje, olha que céu maravilhoso, passarinho cantando, né? De novo, pensando em São Francisco, assim, se você não consegue dar valor às coisas simples, você vai passando pela semana, já é sábado. Chegou sábado, já é segunda. E quando você começa a valorizar cada momento da sua vida, que gostoso esse banho quentinho. Isso, essa coberta, comer uma comida e não ficar mal, não enjoar, são pequenas coisas, né, que você acredita que é possível sim, você melhorar, você ter isso, porque tantas pessoas não têm, tantas pessoas elas são negativas, elas rancorosas, não perdoam, e o perdão é para você, não é para outra pessoa, né? Então, ao mesmo tempo, Christian, que eu tive muitas pessoas assim que me mandaram mensagem assim, que a gente discutiu alguma coisa na Câmara, não concordou, eu fiquei impressionada, assim. As pessoas pedindo perdão, eu pedindo perdão também, porque eu acho que foi um momento que a gente se desentendeu por uma ideia, e que aquilo ficou talvez uma pontinha de angústia, de rancor, e que agora, nessa fase, elas vieram conversar comigo. Isso foi muito legal. O remorso ou perdão? Não sei, sabe? E isso me deixou muito feliz, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de estar bem.
né? A gente discute, mas eu não gosto de grosseria, eu gosto de ter harmonia. E eu acho que as pessoas valorizam sim esse momento, né? Hoje os filmes eles retratam as rainhas, né? E a gente tem uma rainha que mesmo na dor, no tratamento, ela está encontrando tempo para pensar nos alunos, tempo para pensar no livro, para ajudar as outras pessoas. E a gente não pode parar de ser produtivo, né? Tipo, a vida também é uma inércia, né? Se você, já dizia minha avó, se você ficar muito na cama, cada vez mais você fica cansado, né? Então, se a gente não se pôr em movimento, né? E ainda mais assim, um movimento que é positivo, valoroso, as pessoas te valorizam ainda mais. Então fica aqui esse recado que às vezes a rainha não está lá no cinema, nos Estados Unidos, na Brasília. Às vezes a rainha ela está do nosso lado e assim, é só a gente saber olhar, né? É só a gente olhar, porque às vezes ela não está mais com o cabelão loiro, tal, né? Mas isso ensina a gente a olhar as pessoas mais pelo coração, não pelo pré-julgamento, né? E todo esse ensinamento, se a gente fazer uma ligação, né? Como é que se diz? Ligue os pontos, quem dizia o Steve Jobs, tu começa a ver, né? Poxa, trabalhei com o pessoal da Pai, né? Que tem, né? Uma imagem diferente, agora eu tô com uma imagem diferente. Pô, mas eu preparei eles tudo para eles serem iguais a todo mundo. Então tu teve a tua escola para isso, né? Se tu vai ligando os pontos, Deus te preparou para muitas coisas, né? Quantas pessoas com dor, ou com violência, ou com tudo você ajudou e você se construiu. Ao ajudar o outro, às vezes a gente pensa, né? Tá ajudando a si mesmo, tá construindo uma emoção, um legado. E a psicologia ela diz algo bem claro em relação a isso. A emoção ela é construída, né? Então a gente, quanto mais vive emoções, mais a gente vai ficando forte, mais a gente vai ficando empoderado, mais a gente vai ficando um rei, uma rainha, né? A emoção é isso. E se você conseguir agora nesse teu tratamento, né, ter um túnel, né, um foco, né, de pensar nas coisas positivas, não ficar dando atenção para as coisas ruins, eu acredito que o teu tratamento vai muito melhor. Com certeza, a gente tem que pensar que cada ser é único, cada tratamento é diferente, que nós devemos confiar nas equipes médicas que estão à frente desse tratamento, não esquecer que a nossa cabeça, ela faz muito por nós, então acreditar sempre que você vai vencer com muita força, com muita fé, com muita garra, com a rede de apoio, e eu tenho certeza que tudo que você precisar você vai receber. Esse que é o recado principal. Tudo que você joga para o universo, ele te devolve de uma forma muito melhor. E é por isso que hoje a gente está aqui, compartilhando tanta coisa boa para as pessoas saberem que sempre há uma nova oportunidade para a gente poder viver, basta a gente acreditar nisso. E eu acho que mais uma coisa que a gente precisa falar, que talvez cortou, eu não sei, mas talvez cortou, é sobre a gratidão das coisas simples, né? A gratidão de um abraço, a gratidão do chuveiro quentinho, a gratidão de uma comida, como feitinha falou, na hora, sem passar mal. Sem passar mal, que você possa comer, se sentir bem, que você recebe um café quentinho num dia frio, num dia que você está com um pensamento que também tem dias e dias, altos e baixos, mas que você recebe aquela mensagem. Isso tudo faz grande diferença, isso tudo te fortalece. Para que a segunda, quando tu vê, não seja lá logo a sexta. Ah, entrei no sábado, já é segunda-feira, né? Então essa vida que a gente tem de correria, de rotina, de trabalhar para pagar boleto, às vezes a gente tem que parar um pouquinho e tá, mas se eu começo a agradecer e ter gratidão pelas coisas pequenas, eu vou começar a perceber mais minha vida. Eu vou começar a perceber o quê? Que minha vida é maravilhosa. Mas não porque eu não consegui alcançar o que eu tanto quis, não, porque eu já tenho, tá aqui do meu lado. Porque eu tenho, porque eu consigo respirar, porque eu consigo ter um pôr do sol maravilhoso desse, porque eu consigo ter uma companhia igual a Dani do meu lado, que privilégio. Quando eu convidei ela, eu pensei, será que a Dani vai confiar em mim?
poxa, a gente já foi colega secretário municipal, mas a gente tem essa do meu, será que ela vai confiar em mim? Porque de repente muitas pessoas gostariam de conversar com ela, né? Pelo que ela representa para a cidade, né? Mas ter essa oportunidade nesse privilégio dela poder conversar comigo, eu me sinto muito grato, né? Então te agradeço, Dani. Fica com Deus. Nós estamos num processo de recuperação. Eu acho que fica um deseja para o outro. Isso. Melhoras. Melhoras. Meu amigo. A gente vai Amém. ser muito feliz. Amém. E vai vencer tudo isso. Para vocês também. Quem precisar da gente, segue o nosso canal. Vou deixar disponibilizado o contato da Dani lá, o Instagram dela, para que vocês sigam ela, vejam outras mensagens e fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Resolvi, poxa, mas qual que é a contribuição que eu vou dar para o mundo? Eu tenho um livro que está parado há bastante tempo, assim, que é um livro bem interessante sobre tomadas de decisões difíceis em carreira e relacionamento. Eu acho assim que vai ajudar muitas pessoas. Sim. E comecei a voltar a escrever o livro, aí eu pensei, poxa, mas quem é que senta e lê um livro? Porque escrever o teu, né? Mas as pessoas hoje estão muito mais mídias, querem ver, eles querem sentar no sofá e ficar assistindo. E aí eu percebi que, nossa, eu preciso filmar. Primeiro eu pensei em falar sozinho, daí depois essa história do podcast eu vi como uma construção legal. Não simplesmente para ser eu ser o cara das perguntas. Não, eu vou falar um pouco, tu fala um pouco, e a gente se complementa e a gente constrói um conteúdo que seja relevante. Então, assim, o fato de eu ter me acidentado, ter virado um PCD, lá na cama me abriu muitos olhos, assim, né? Tipo, a gente percebe que o cara tem uma vida que não é tão comprida quanto achava, né? Tem que aproveitar. Então, esse start, esse acordar, fez eu ter vontade de começar a gravar. Gravei um primeiro, gravei o segundo, o terceiro, e assim vai. Coisa o conteúdo boa. fica para a humanidade. Então, vamos começar. Pode ficar bem tranquila. Ali não está pegando, aqui também não está pegando. Tá tudo certinho? Sejam bem-vindos ao Conversas Proibidas.